Hoje a gente vai falar sobre integral de linha, tanto de função escalar quanto de função vetorial. A gente vai começar com as funções escalares e para motivar esse estudo de integral de linha de função escalar, a gente vai considerar um problema físico. Então, vamos supor que essa curva está representando um arame. Nesse caso, eu estou pensando num arame contido num plano R2, mas o mesmo se aplica se a gente estiver trabalhando em R3. Tá? Então, a gente pode imaginar um arame também contido em R3. Tudo que eu for definir para vocês aqui acaba se estendendo para R3 também. Nesse caso, eu estou considerando uma parametrização para essa curva, que representa o nosso arame. Essa parametrização eu estou denotando por φ. Lembrando que uma parametrização sai de um intervalo da reta real. Nesse caso, eu estou tomando o domínio como sendo AB. E essa função, deixa eu colocar aqui embaixo para vocês. Ela tem um parâmetro, no caso o parâmetro T, ele varia nesse intervalo AB. E como ela está chegando em R2, ela é representada por duas funções coordenadas, que a gente denota de forma genérica por esse par aqui, xt, yt. Aí, nesse caso, o t está variando de A até B. Então, essa é a nossa parametrização, e essa função descreve para a gente essa curva. Tá? Então, cada ponto dessa curva é dado por essa função. Bom, e além dessa parametrização, a gente vai considerar uma função que é uma função escalar. O que a gente entende por função escalar? É toda função que tem como contradomínio o conjunto dos reais. Portanto, as imagens serão números reais, serão escalares. Por isso que a gente chama de função escalar. E essa função vai representar para a gente a densidade desse arame. Só um detalhe. Observem que ela está definida para todos os pontos do plano cartesiano. Tá? Então, eu posso pensar aqui no meu plano cartesiano, para cada ponto eu vou ter essa função densidade definida. Entretanto, vocês vão ver que a hora que a gente trabalha com a integral de linha, a gente faz uma composição dessa função com a função φ. Então, a gente trabalha com uma composta. E o que acontece quando a gente faz essa composição? A gente acaba fazendo uma restrição do domínio dessa função densidade. Então, ao invés da gente trabalhar com todo R2, quando a gente faz a composição, a gente restringe para os pontos sobre a curva C. Então, a gente acaba usando a função densidade somente nos pontos dessa curva C, que no caso estão representando o arame. Com base nisso, a gente vai definir a integral de linha de uma função escalar, que vai dar para a gente a massa desse arame. Lá em física, a massa de um objeto unidimensional, no caso um fio, um arame, é dado por essa fórmula aqui. Então, é a densidade multiplicado pelo comprimento desse fio. Então, vamos guardar isso daqui por enquanto. Essa massa é dada pela integral de linha dessa função f, que é a função densidade, sobre a curva C. Entretanto, isso daqui é uma notação. Tá? Então, entendam isso como uma notação. Na hora que a gente for realizar os cálculos, a gente for colocar os dados aqui para calcular essa massa, a gente precisa abrir essa expressão. Essa integral, como é uma integral sobre a curva C, a gente vai pegar ela variando no intervalo de definição da parametrização da curva. Então, olha, nesse caso, eu estou considerando t variando entre A e B. Então, essa que vai ser a variação, os extremos que eu vou colocar nessa integral. Tá? Então, vai ser uma integral definida.
e a gente vai integrar em relação a esse parâmetro t. Essa vai ser a variável para a gente. Esse f aqui está representando a minha função densidade composta com a parametrização. Tá? Então, isso está representando, no fundo, essa composição. Eu expliquei para vocês. O fato da gente fazer essa composição implica que essa função densidade acaba ficando restrita ao arame, ficando definida apenas para esses pontos aqui da nossa curva C. E esse ds que está aparecendo aqui representa esse termo aqui. Olha, é o módulo da derivada da parametrização dt. Então, tudo isso daqui é representado pelo ds que está aparecendo aqui na fórmula. Tá? Então, é isso. Isso daqui é uma notação que a gente usa para integrais de linha de funções escalares. E quando a gente for desenvolver os cálculos, é com essa expressão que a gente tem que trabalhar. Então, aqui entra a composição da função escalar com a parametrização, multiplicado, tá? Que no caso é uma multiplicação mesmo, de números reais, multiplicado pelo módulo da derivada da parametrização. Deixa eu só explicar para vocês qual que é a relação dessa expressão com aquela fórmula que eu acabei de passar para vocês. É a densidade multiplicado pelo comprimento. Vocês estão lembrados, no caso da aula passada, dessa expressão aqui? Essa é a fórmula do comprimento da curva. Tá? Então, isso dá para a gente o comprimento da curva parametrizada pela função φ. E observem que nessa expressão, na integral de linha, também entra esse termo, tá vendo? O módulo dessa derivada. Então, isso daqui está associado ao comprimento da curva e essa expressão é a função densidade do arame. Tá? Então, basicamente, a gente acaba fazendo essa relação. Eu vou passar para vocês, então, um exercício relacionado a esse conteúdo. Suponha que a gente tem um arame com o formato de um semicírculo definido por essa expressão aqui. Olha, então, eu estou pegando aqui a equação de uma circunferência de raio 1 centrada na origem e estou restringindo. Estou pegando apenas os valores maiores ou iguais a zero de y e com isso a gente acaba tendo esse semicírculo que eu desenhei aqui na figura. Então, o objetivo é determinar a massa desse arame, sabendo-se que a densidade é dada por essa expressão aqui. Bom, então aqui dá para ver que essa função é definida para todo o R2. Entretanto, como a gente quer calcular apenas sobre esses pontos, são os pontos da curva C, a gente acaba fazendo aquela composição que eu falei para vocês, que está relacionada aí com a parametrização. A gente vai começar parametrizando a curva. Vocês têm alguma sugestão de qual função a gente pode utilizar para parametrizar essa curva C? Sempre que a gente tiver uma circunferência ou um pedaço de uma circunferência, ou até uma elipse, ou pedaço de uma elipse, o indicado é a gente utilizar seno e cosseno, porque isso acaba facilitando nossos cálculos. Existem outras parametrizações, mas se a gente, por exemplo, trabalhar com a parametrização natural, vão acabar aparecendo raízes na expressão, e isso dificulta na hora de derivar. Tá? Então, por isso que a gente usa seno e cosseno. Então, eu vou chamar de φ, e vou pegar o par cosseno de t, seno de t. Então, essa daqui é a minha função x de t, e essa é a função y de t. Então, observem que quando a gente faz x ao quadrado mais y ao quadrado, isso acaba dando 1. Então, de fato, está parametrizando esse círculo de raio 1. Entretanto, a gente quer o semicírculo, né? A gente não quer o círculo todo, então a gente precisa fazer uma restrição nesse parâmetro t. Qual que é a variação que a gente utiliza para ele nesse caso? A gente faz a variação de 0 a π.
Tá? Então, t varia de 0 a π. Quando o t é zero, a gente tem cosseno de zero e seno de zero. Isso dá para a gente esse ponto aqui, que é o ponto 1, 0. E quando a gente tem o t igual a π, a gente vai ficar com cosseno de π, seno de π. Isso dá menos 1, 0, que é esse ponto final. Então, a parametrização, ela está acontecendo no sentido anti-horário. Então, conforme a gente percorre esses valores de 0 a π, a gente tem esses pontos aqui da nossa curva C. Então, essa é a parametrização que a gente vai utilizar. Bom, então eu vou colocar aqui a expressão para o cálculo da massa. Olha, então a notação é essa daqui. Então, a integral de linha da nossa função densidade sobre a curva C. E quando a gente abre essa expressão, aqui vai entrar a composição de f com a parametrização φ, vezes o módulo da derivada dessa parametrização, aqui é dt, e a variação que a gente coloca na integral é essa daqui, tá? É a variação do parâmetro t. Então, nesse caso, é de 0 até π. Então, primeiro, vamos olhar para essa composição. Eu tenho que compor a minha função densidade com a parametrização φ. Então, isso é equivalente a pegar a nossa função f e calcular em φ, que nesse caso tem essas coordenadas, cosseno de t e seno de t. Então, aqui entra cosseno de t e seno de t. Bom, então agora eu olho para a definição da função f que foi dada. Observem que ela foi definida como sendo 1 menos y, e a nossa segunda coordenada é a função seno, então a gente acaba ficando com 1 menos seno de t. Então, 1 menos seno de t é o que vai entrar no lugar dessa composta. Bom, vamos calcular esse segundo termo aqui. Então, primeiro, vamos pegar a derivada da parametrização. Então, no caso, derivando o cosseno, a gente tem menos seno. Derivando o seno, a gente tem cosseno de t. E agora eu vou calcular o módulo desse vetor. Observe, então, que eu vou ficar com o menos seno ao quadrado, somado com o cosseno também ao quadrado, isso dentro da raiz. Isso a gente sabe que vale 1, então a gente acaba ficando com raiz de 1, que é igual a 1. Tá? Então, esses são os termos. Deixa eu substituir aqui. Olha, então, multiplicando os dois, a gente vai ficar com 1 menos seno de t vezes 1. Então, isso acaba dando 1 menos seno de t. E, no caso aqui, dt. Bom, observem que é uma integral simples de ser resolvida. Quando a gente integra a constante 1, isso dá para a gente a variável t. Integrando a função seno, a gente tem menos cosseno. E nesse caso, como a gente tem um sinal negativo aqui na frente, então a gente acaba ficando com mais cosseno de t. E isso a gente vai calcular, então, de 0 a π. Bom, pessoal, então fazendo esse cálculo, a gente acaba chegando no valor π menos 2. Agora eu vou falar um pouquinho a respeito de integral de linha de função vetorial. Então, a gente vai mudar a função que aparece no integrando para uma função vetorial. O que é uma função vetorial? É uma função que tem como imagem um vetor. No caso, pode ser um vetor de R2 ou R3. Para ilustrar, eu estou considerando essa função como sendo um campo de forças. E o nosso objetivo é calcular o trabalho realizado por esse campo. Então, vamos pensar na seguinte situação. Olha, aqui eu tenho meu plano R2 e essas setas que eu coloquei em rosa estão representando um campo de forças
que eu estou denotando por F maiúsculo. Então, está definido aqui em todo o meu R2. E eu tenho uma partícula se movimentando dentro desse campo. Esse movimento, o movimento da partícula, é descrito por essa curva C. E conforme ela se movimenta, o campo F realiza um trabalho sobre ela. E essa integral de linha que a gente vai definir agora, ela vai dar para a gente exatamente o trabalho realizado por esse campo sobre essa partícula. Tá? Então, essa é a motivação física para esse problema. Novamente, como a gente tem uma curva, a gente precisa parametrizar essa curva. Essa parametrização, eu estou denotando agora por R. Então, é uma função R, que sai do intervalo AB da reta, chega em R2, nesse caso. A gente também aplica esse resultado para campos em R3, o que difere é que a gente vai ter uma coordenada a mais, tá? Mas tudo que eu passar agora para vocês, a gente também estende para campos em R3. Bom, então é isso, essa é a parametrização. Então, essa função, ela acaba descrevendo para a gente o movimento da partícula. Então, novamente, isso daqui é uma notação. E quando a gente abre essa expressão, a gente acaba tendo o seguinte: como a integral sobre a curva C, vai entrar o domínio da parametrização. Nesse caso, é AB. Tá? Então, vai ser uma integral definida com os extremos A e B. Esse campo F está representando a composição da função, que é o campo de forças, com a parametrização. Então, aqui, novamente, a gente faz uma composição dessas duas funções, e pelo mesmo motivo que eu expliquei para vocês do caso anterior. Esse campo está definido para todo o meu R2. Então, quando a gente faz essa composta, a gente acaba se restringindo a esses pontos aqui da curva. Então, a gente vai olhar para esse campo aplicado somente sobre essa curva C. Tá? Então, essa composta. Esse dr que está aparecendo aqui, ele vai simbolizar para a gente esse vetor em linha de T, e aqui no caso aparece um dt. Pessoal, agora, esse produto que está aparecendo aqui não é mais multiplicação, porque esses valores não são reais, tanto essa expressão quanto essa são vetores. Então, esse pontinho que está aparecendo aqui é produto escalar. A partir do momento que a gente faz esse produto escalar, a gente vai acabar chegando numa expressão de uma única variável, e então a gente acaba também recaindo nas integrais lá do cálculo 1. Esse exercício aqui está pedindo para a gente determinar o trabalho realizado por um campo de forças, que é definido por essa expressão aqui. Então, é um campo de forças definido no plano cartesiano. E a partícula se move sobre uma parábola, que tem essa equação aqui, do ponto 1, 0 ao ponto 2, 1. Então, primeiro, eu vou desenhar essa trajetória aqui no meu plano cartesiano, e em seguida a gente vai parametrizar essa trajetória. Suponho que esse seja o ponto 1, 0. Então, a gente tem essa parábola aqui. Bom, entretanto, a gente tem uma restrição. Essa curva começa no ponto 1, 0, né, que é o vértice da parábola, e vai até o ponto 2, 1. O ponto 2, 1 está localizado aqui. Então, essa curva acaba sendo apenas esse pedacinho aqui, olha. Tá? Então, está indo do ponto 1, 0 até o ponto 2, 1. Então, essa é a nossa curva C. Bom, então, primeiro passo. Eu vou parametrizar essa curva. E para parametrizar essa curva, a gente olha para essa expressão que foi dada. Então, aqui a gente pode utilizar a parametrização natural. Olha, eu vou chamar o y de t
Se o y é t, o x acaba sendo t ao quadrado mais 1. Então, a gente toma o y como sendo t. Consequentemente, o x acaba sendo t ao quadrado mais 1. Então, a nossa parametrização, que por ser uma curva de R2, tem que ser uma função com duas coordenadas. Então, são essas coordenadas que a gente vai considerar. Primeira coordenada, t ao quadrado mais 1. E a segunda coordenada é t. Bom, aí a gente precisa fazer uma restrição para t, para que a gente tenha exatamente esse pedacinho da curva. Então, olha, o t tem que variar entre 0 e 1. Quando t é 0, a gente tem o ponto 0, né, que é esse ponto inicial. Aí, conforme a gente vai aumentando o t, a gente vai obtendo esses outros pontos. E quando t é 1, a gente tem o ponto 2, 1, que é esse ponto final. Então, a parametrização está sendo dada com essa orientação aqui. Essa é a parametrização que a gente vai utilizar. E eu vou, então, colocar aqui a expressão para o cálculo do trabalho. Então, a integral de linha do campo F sobre a curva C. Abrindo essa expressão, a gente vai ficar com a integral nesse intervalo de 0 a 1. Aqui entra a composição de F com a parametrização. Tá? Então, fazendo essa composição, a gente acaba restringindo o campo a esse pedacinho da curva que eu desenhei. Aqui a gente tem um produto escalar e aqui entra o vetor derivada. Quanto que dá essa composição? Deixa eu fazer separado aqui embaixo. Então, F composta com R. Então, quem que é R? R é esse par aqui, t ao quadrado mais 1t. Bom, agora eu olho para a expressão do campo e onde tem x, a gente coloca t ao quadrado mais 1. E onde tem y, a gente coloca t. Então, isso daqui vai entrar no lugar de x e isso daqui vai entrar no lugar de y. Então, a gente acaba ficando com o seguinte vetor. Olha, primeira coordenada, x ao quadrado. Então, eu tenho que pegar t ao quadrado mais 1 e elevar ao quadrado. Então, essa vai ser a minha primeira função coordenada. Segunda função coordenada é o y vezes exponencial de x. Então, o meu y é o t. Eu pego t e multiplico por exponencial de x, que é t ao quadrado mais 1. Então, a gente acaba ficando com esse vetor. Tá? Então, essa é a composição do campo com a parametrização. Vamos guardar isso daqui por enquanto. E eu preciso também desse vetor derivada. Então, aqui, novamente, basta a gente pegar cada uma das funções e derivar. Então, a derivada da primeira dá 2t, derivada da segunda dá 1. O que eu vou fazer agora? Eu vou jogar esses vetores aqui no meu integrando. Bom, eu vou passar para cá. Olha, então, a integral de 0 a 1. A composta deu esse vetor aqui, t ao quadrado mais 1 ao quadrado, t exponencial de t ao quadrado mais 1, e a derivada deu 2t e 1. A gente acaba ficando com um produto escalar entre funções vetoriais. E para resolver produto escalar, basta a gente fazer a multiplicação das coordenadas correspondentes e somar esses resultados. Então, é isso que eu vou fazer na próxima passagem. Essa primeira entrada, multiplicar por 2t. Então, eu tenho t ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado vezes 2t, mais a segunda entrada, que é t exponencial
de t ao quadrado mais 1 é multiplicado por 1. Então, acaba dando a própria. Então, a gente tem essa soma aqui. Observem que é uma função real de uma única variável. Então, por métodos aprendidos lá no cálculo 1, a gente consegue resolver essa integral. Eu vou separar em duas integrais. Qual método que a gente pode utilizar para resolver essas integrais? Esse t ao quadrado mais 1, a gente chama de u. Então, t ao quadrado mais 1 a gente chama de u. E essa substituição vale tanto para essa integral quanto para essa, tá? Quando a gente deriva os dois lados, a gente vai ficar com 2t dt desse lado, e do outro lado a gente fica com du. Então, essa substituição aqui. Olha, então a primeira integral vai ficar, no caso aqui, então, eu substituo por u, então eu vou ficar com u ao quadrado, e o 2t dt é o du. Então, u ao quadrado du. E para a segunda, eu vou ficar com o exponencial de u, né? Isso daqui é u também. E esse t dt acaba sendo igual a meio vezes du. Então, a gente acaba ficando com essa integral aqui. Olha, já vou jogar a constante para fora. Então, vai ser exponencial de u du. Então, percebam que são integrais simples. Vou deixar para vocês finalizarem esses cálculos. E a resposta final, esse valor aqui. Bom, então, esse é o trabalho realizado pelo campo sobre a partícula. E esse trabalho vai dar um valor positivo. Quando a gente tem um trabalho positivo, significa que o campo está a favor do deslocamento. Tá? A gente pode pensar assim. Quando a gente obtém um trabalho negativo, significa que as setas do meu campo são opostas ao deslocamento. Tá? Então, bem a grosso modo falando, é isso que acontece. Antes da gente ir para o último exercício, eu quero fazer uma observação que está relacionada a esse exercício, e é uma outra forma de representar uma integral de linha de campo vetorial. Então, vocês vão ver que lá no livro, a hora que vocês estiverem resolvendo os exercícios, ou vocês vão encontrar essa primeira representação que eu passei, ou essa outra representação que eu vou passar para vocês agora. Olha, nesse caso, eu vou considerar um campo definido em R3. Então, agora o nosso campo está no espaço tridimensional e, portanto, ele tem 3 funções coordenadas, que eu estou denotando por P, Q e R. Como eu estou saindo de R3, eu preciso de um ponto com 3 coordenadas. Estou representando por x, y e z. Então, cada uma dessas funções coordenadas dependem dessas 3 variáveis, x, y e z. E a parametrização da minha curva, que eu estou denotando por R, também tem 3 coordenadas, x, y e z. E eu estou supondo que o parâmetro varia entre A e B. Então, essa é a parametrização de uma curva C. Eu vou colocar aqui a expressão da nossa integral de linha. No caso, essa daqui é a notação. Então, a integral de linha desse campo sobre a curva C. Se a gente for abrir, então, essa notação, a gente vai ter uma integral definida de A a B. Aqui vai entrar F composto com R de T, produto escalar com o vetor derivada, R' de T, dt. Então, o que acontece quando a gente faz essa composição? Olha, eu tenho que pegar essas coordenadas e substituir aqui na minha expressão. Isso está representando a função R. Então, eu peguei as coordenadas e joguei aqui. Aqui também e aqui também. Então, essa é a composição. E o vetor derivada acaba ficando, como eu estou chamando R de x, y e z, então são as derivadas dessas funções. Que aparece um x', um y' e um z'.
Bom, então eu tenho um produto escalar entre vetores. Resolvendo esse produto escalar, a gente acaba chegando na seguinte expressão. Então, observem que a gente acabou chegando em 3 termos. Tá? Então, é uma integral de linha, e eu tenho 3 termos no meu integrando. E vocês vão ver que alguns exercícios têm essa expressão. Então, deixa eu colocar o exemplo para vocês, vai ficar mais fácil entender o que eu estou dizendo. Olha, então, exemplo 3. Então, aqui eu tenho integral de linha sobre uma curva C, e aqui aparece uma soma com 3 elementos. Esses termos que estão aqui representam as coordenadas do meu campo. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Então, acaba sendo, tá vendo? P, Q e R, que são as coordenadas do campo que foi dado. E a gente acaba fazendo a composição com a nossa parametrização. Então, voltando aqui. Nesse caso, significa que o campo é dado por Y, Z e X. E quando a gente faz a composição desse campo com a parametrização que foi dada, no caso a parametrização é essa daqui, olha. Então, a gente vai ter que colocar esses valores no lugar dessas variáveis. Então, onde tem x, no caso aqui na terceira coordenada, vai entrar esse 2 mais t. Onde tem y, entra esse 4t. E onde tem z, entra esse 5t que está aqui. Tá? Então, vou fazer essa composta, tá? Já vou fazer ela aqui do lado. Então, compondo F com R, a gente acaba ficando com um vetor de 3 coordenadas. Na primeira coordenada, eu coloco a minha função y, que é 4 vezes t. Na segunda coordenada, eu coloco a minha função z, que é 5 vezes t nesse caso. E na terceira coordenada, eu coloco a função x, que é 2 mais t. Tá? Então, no fundo, é isso. É isso que vai entrar aqui em cada uma dessas componentes. Bom, e esse dx, esse dy e esse dz que estão aparecendo aqui na expressão? Deixa eu voltar lá novamente. O dx vai acabar sendo esse x' de t que está aqui. O dy é o y', e o dz é o z'. Tá? Então, no fundo, dx, dy e dz que estão aparecendo lá na expressão são notações que simbolizam essas derivadas, que são as derivadas dessas coordenadas da parametrização. Então, voltando aqui. Esse dx está representando a derivada de 2 mais t, dy a derivada de 4t e dz a derivada de 5t. Tá? Então, para finalizar, eu vou abrir essa notação e ela acaba ficando assim. A integral tem que ser calculada nesse intervalo de variação. Então, de 0 a 1. No lugar desse y, a gente coloca a composição com a parametrização. É que foi justamente o que a gente fez aqui, tá vendo? Então, no lugar dessa coordenada, acaba entrando esse 4t que está aqui. E no lugar de dx, vai entrar a derivada de x, que é essa função aqui. Bom, quanto que dá essa derivada? A gente deriva em relação a t, essa constante se anula e isso acaba dando 1. Tá? Então, vai ser isso vezes 1. Mais... Então, agora eu pego o z composto com r de t, e essa composição acaba dando essa segunda função coordenada, que é 5t, e isso a gente multiplica por y' de t. Derivando em relação a t, isso dá 4, então é 5t vezes 4, e por último,
a gente tem 2 mais t. Vezes z' de t. Então, a gente vem aqui, pega a função z, deriva em relação a t também. Isso dá 5. E isso tudo a gente vai integrar em relação à variável t. Bom, então, olha, desenvolvendo esses cálculos e fazendo a soma, a gente acaba chegando 29t mais 10. Então, desenvolvendo esses cálculos, a gente chega nessa expressão aqui. Resolvendo, então, essa integral, a gente obtém 29 vezes t ao quadrado sobre 2, aqui para o primeiro termo. E integrando a constante 10, a gente obtém 10 vezes t. Então, isso a gente calcula para t variando de 0 a 1. Bom, pessoal, então, fazendo os cálculos aqui, quando a gente substitui o t por 1, a gente tem 29 sobre 2 mais 10. E, no caso, tomando igual a 0, acaba zerando tanto o primeiro quanto o segundo termo. Então, nossa resposta final é essa soma que dá 49 sobre 2.